Resumo da semana. Programa Dias Andados com Sueli de Melo. Voltemos ao século XVIII, na França, onde a gritante desigualdade social foi a causa maior de uma grande revolução. Mergulhada numa crise económica e política profunda, trouxe por as bandas uma insatisfação popular e a missão era clara: combater os privilégios da aristocracia francesa. Na altura, a França era composta pelo primeiro Estado, que era o clero, o segundo Estado, a nobreza, e o terceiro Estado, a burguesia e o Zé Povinho. O primeiro e segundo Estados possuíam privilégios que não se estendiam ao terceiro Estado. Os impostos dos camponeses que trabalhavam no terceiro Estado e correspondiam ao passo que a aristocracia francesa vivia uma vida de luxo. Tudo está pela hora da morte. Quem dera fôssemos às urnas todos os anos. Pelo visto, só em ano de eleições se consegue fazer milagres. E como nada está tão mal que não possa piorar, o chefe de Estado decidiu retirar a subvenção à gasolina aos taxistas e mototaxistas, que a partir do 30 de abril passam a pagar o mesmo que os outros. Ou seja, o preço do táxi vai subir, assim como os preços dos outros produtos todos. A justificação é a garantia da sustentabilidade das finanças públicas. E isso, claro, só pode ser feito indo ao bolso do terceiro Estado. Lembram-se da França do século XVIII? Pois, talvez nos falte uma revolução. Ou talvez tenhamos que aceitar que somos inúteis, como canta esta banda brasileira.
básica inútil. A par da promessa do Presidente da República, segundo a qual o preço da gasolina baixaria com a quadruplicação da produção da refinaria de Luanda, que ficou mesmo só na vontade, a promessa da realização das autarquias também não passou disso mesmo. João Lourenço não prometeu implementar as autarquias nenhuma, nem duas, nem três vezes. Pelas nossas contas, foram pelo menos 5, sem contar com as vezes que o fez nas campanhas de 2022. Tendo-se esquecido de que se deve cumprir o que se promete e prometer apenas o que se pode cumprir, o chefe de Estado ora atira a bola para o Parlamento, ora vocifera que a prioridade absoluta recai para a divisão político-administrativa. Na semana passada, a Presidente da Assembleia Nacional anunciou que o diploma das autarquias estava caducado e esta semana a UNITA apressou-se em apresentar a sua proposta. Os maninhos avisam que caso o seu projeto seja vetado pelos camaradas, vão sair às ruas em protesto. Este é o tema que nos leva à conversa com José Gama. Boa tarde, Gama. Bem-vindo ao Dias Andados. Muito boa tarde, Sueli. E extensivo também a todos os ouvintes e ao pessoal do estúdio que promovem este espaço. Muito bem. Vamos começar mesmo com as autarquias. Achas que a proposta da UNITA vai receber o acolhimento dos deputados do MPLA? Bom, em Angola há um histórico a nível da bancada do MPLA de não aceitarem as propostas da UNITA. E a UNITA, da forma também como fez, fê-lo num formato de desafio. Sabe que o MPLA não quer, ou melhor, o Presidente da República não quer as eleições autárquicas para já, e o que ela está a fazer é encurralar e empurrar o Presidente a fazê-lo. A UNITA preparou um documento em que faz lembrar todo o espaço, ou melhor, todos os passos que o governo já fez desde 1977 e 75 até a presente data quanto ao dossiê das autarquias. Fez lembrar que em 75, quando o MPLA chegou ao poder, fez na sua Constituição, apresentou também ali a necessidade de realizar as autarquias, mas não realizou porque depois não havia condições abertamente compreensíveis. Depois vem o 92, que, na sequência dos acordos de paz, o MPLA fez uma nova Constituição que abria o país para o multipartidarismo, coloca o item autarquias, a necessidade de haver o poder local. Depois deixa aquilo de lado, surgem o ano de 2008, ou 2006, 2007 e 2008, em que o presidente José Eduardo dos Santos faz um programa, estabelece datas para as autarquias, que era eleições gerais de 2008, eleições presidenciais de 2009, eleições autárquicas para 2010, e o que é que aconteceu? O presidente José Eduardo dos Santos avançou com a alteração da Constituição, subvertendo toda a iniciativa de realizar tanto as eleições presidenciais, que elegeriam o presidente de uma forma unipessoal, e tanto para as eleições autárquicas. Depois veio, com isto o presidente alterou, depois veio 2012, houve promessas, e a UNITA, nesse projeto, na sua argumentação, traz as datas em que o presidente João Lourenço também vem prometendo as eleições, prometeu em 2018, prometeu que iria realizar, ou melhor, pronunciou-se em 2018, dizendo que iria realizar em 2020, depois chegou em 2020, mudou de discurso, priorizando outras coisas. 2022 avançou, ainda voltou a tocar o assunto das autarquias durante a campanha eleitoral, mas nos últimos meses João Lourenço mudou completamente a sua retórica e em frente das autarquias trouxe agora uma outra proposta, que é a da divisão do país, e com isso põe de parte as autarquias. Portanto, como as autarquias não fazem parte
das prioridades do presidente João Lourenço, lógico que essa proposta da UNITA corre o risco de não ser aprovada pela bancada parlamentar do MPLA, porque quem manda na bancada é a direção do partido, que é chefiada e liderada pelo presidente João Lourenço. E a bancada parlamentar do MPLA, ao aprovar essa lei, se quiser, e ao aprovar esta proposta da UNITA de aprovar a institucionalização das autarquias, é ir contra a vontade e o espírito do presidente João Lourenço. Tiveste contacto com o projeto? Consegues encontrar alguma gafe ou algo que possa ser usado para que não se aceite esta proposta da UNITA? Ou os deputados do MPLA não vão aceitar só porque não? Não, eu não estudei ele no seu todo, tive acesso a 3 documentos que a UNITA partilhou, a sua bancada parlamentar, que é o primeiro, o discurso do presidente o Liberty, da bancada parlamentar, depois a fundamentação, e agora o documento no seu todo, com todas as leis, requeria ainda um pouco mais de tempo, mas o que nos leva a crer que o MPLA não vai aceitar é pelo facto só de vir da UNITA, porque senão isto criaria para eles um precedente, já que muitas das vezes propagam que a UNITA não colabora. Ainda recentemente o ministro da Casa Civil, Adão de Almeida, fez uma enumeração de propostas que o MPLA fez e o que a UNITA fez, dizendo que a UNITA apenas apresentou 3 iniciativas e o Presidente da República apresentou 11 iniciativas, e fez uma sugestão de que equacionou que o número de iniciativas de cada parte representava vontade política. Então, e o que falta nesse pacote autárquico é só uma única lei, que é a lei mais importante, que é a institucionalização das autarquias, que é esta justamente que a UNITA está aqui a propor. E o que estamos a assistir aqui nos últimos anos é o presidente a dar rodeios quanto a este diploma. Ele tem aprovado outros modelos de financiamentos das autarquias, estruturação, coisas secundárias, mas a principal, que é esta, não, que esta é que determina, que vai regularizar e determina que os municípios deixam de ser municípios e passam a ser as autarquias. E vimos que o presidente, nesse momento, está ocupado com um programa de dividir os países e de triplicar ainda os municípios. Se ele está engajado em triplicar mais os municípios, quer mais municípios, portanto, esta proposta da UNITA de transformar os municípios em autarquias colide com a agenda do presidente. O presidente ainda está aqui numa agenda de partilha do poder local com o central. E esta da UNITA não, é de dar autonomia às unidades municipais. Ela está aqui a falar de alguma forma, há alguma possibilidade de se dividir o país e realizar-se autarquias ainda nesta legislatura? Há essa possibilidade, ou a ideia vai ser mesmo arrastar a divisão do país para que não se realizem as autarquias? Bom, nós estamos em 2024. Este mandato do presidente Lourenço termina em 2027. E o tempo na política conta muito, e ele tem dado sinais de que no mandato dele não vão acontecer as eleições autárquicas, porque já dissemos na vez passada, ele estabeleceu metas e nesse momento ainda está engajado na divisão do país. Está a dividir o país em municípios, com mais municípios e também com mais províncias. Depois desse debate, é que ele pode evoluir para um outro, mas as autarquias está ainda em último plano. Portanto, não há indicadores
a mostrarem que as autarquias podem ainda ser convocadas neste mandato do presidente. E vamos lembrar aqui uma coisa, também, por que não se quer às autarquias? Para além de se perder uma parte do poder central, é que cerca de 40% do orçamento geral do Estado é dedicado aos municípios. E quem controla é o poder central. Quer dizer que se o presidente convocar eleições autárquicas, os municípios passam a ter autonomia e este 40% de hoje destinado aos municípios vão estar agora nas mãos do poder central. Não mais o presidente, e o presidente vai perder 40% do orçamento geral do Estado. Por exemplo, amanhã, quando quiserem reabilitar estradas na Samba, no Gazenga, no Miconge, no Licua e no Menongue, já não vai ser o presidente a contratar as empresas de amigos ou de camaradas do MPLA. Terão de ser os próprios autarcas a realizarem os concursos públicos. E esta também é uma batalha que o presidente não quer. E, aliás, no dia 3 de fevereiro, ele preferiu um discurso partidário e ainda enalteceu o programa integrado dos municípios, que é o PIM. Então, o PIM, o espírito do PIM também colide ainda com as autarquias. Portanto, temos aqui o presidente está cheio de pacotes a nível da governação que vão ao desencontro das autarquias. Por mais que queiramos acreditar que ele quer ou que vai realizar as autarquias, mas todos os seus atos desmentem. A UNITA diz que, caso seja vetado este projeto, vai sair às ruas. Entretanto, ainda neste discurso do presidente do MPLA, em fevereiro, João Lourenço disse que as autarquias não se exigem na rua, não se exigem, trabalham-se. Mas, afinal, quem é que deve fazer esse trabalho se, ao que parece, o Parlamento não está a conseguir? O presidente antecipou-se neste seu discurso. Ele já tinha informações de que a UNITA, como recurso e forma de protesto, iria realizar manifestações. E ele faz uma prévia condenação às manifestações, e aquilo foi um sinal, uma mensagem que ele dá à polícia, que ele apresenta as manifestações de pressão como algo ou como um elemento não desejável e não querido por ele, e a orientação que ele dá implicitamente à polícia é para travar e impedir essas manifestações. Não só a polícia, como também os governos provinciais, que poderão ceder os espaços ou que são as localidades onde a UNITA irá depois fazer a comunicação a informar sobre as tais manifestações. O presidente já mostrou que não quer. Então, que não quer estas manifestações, já mostrou também e deu sinais naquele discurso de que não quer ser pressionado. Embora que ele já alguma vez marcou datas e tudo, ou melhor, anunciou e citou datas para as autarquias, mas desta vez ele não quer ser perturbado, quer governar conforme está, quer avançar, quer dar continuidade ao seu programa do PIMS, quer avançar com o seu programa de divisão do país, de trocar nomes de localidades. Ainda vimos aqui uma irritação que ele faz à UNITA, que é de trocar o nome do município Mongai, que é o nome da localidade onde a UNITA fundou-se há cerca de 50 anos. E quando altera-se os nomes de localidades, assim conforme ele quer fazer, e sem alguma justificação plausível, aquilo mexe com os sentimentos das pessoas. E a UNITA sente e entende que João Lourenço está a retirar o nome Mongai justamente para beliscar e irritar
à UNITA. Portanto, ele disse que as autarquias não se exigem nas ruas, ele está a passar a mensagem que não quer mesmo ser incomodado, nem com manifestações, nem nada, e ele não vai atender. Nós conhecemos o presidente João Lourenço, não vai atender às pressões que a UNITA vai levar a cabo. E, aliás, quando a UNITA já diz que vai ter como recurso a manifestação, quer dizer que ela está consciente que o MPLA vai se revelar intolerante com esta proposta que ela está a apresentar. A UNITA, quando das eleições, tinha dito que não haveria de aceitar os resultados e que iria às ruas, entretanto, recuou. Achas que estes pronunciamentos do Presidente da República vão fazer com que agora, mais uma vez, recuem na intenção de ir às ruas? Bom, o Presidente conhece bem a UNITA e a única coisa que ele fica chateado com as manifestações é que desgastam a sua imagem, afundam ainda mais a sua popularidade. E isto ele não gosta porque depois as baterias são centradas em si. Mas do resto ele sabe que as manifestações da UNITA, fora deste prejuízo de imagem que lhe causam, do resto nada, ele sabe que nada vai alterar. E depois o presidente João Lourenço é um homem que não é de pressão, ele não aceita ser pressionado, ele tem esse caráter e esse estilo de liderança. Vimos esse exemplo que se deu há pouco tempo nas eleições. A UNITA também ameaçou que iria sair às ruas, que não iria aceitar os resultados e etc. Mas no fim e ao cabo, o que o presidente fez? Colocou tanques nas ruas e etc. E a UNITA não teve uma outra alternativa senão aderir e se juntar ao Parlamento. E fez-lo bem, porque a luta política tem de ser junto das instituições. Concordemos ou não com os resultados, mas a forma de lutar contra regimes como estes, os de Angola, os de Moçambique, etc., está perto do poder. Nós vimos durante o ano de 75 até a presente data, a UNITA só conseguiu lutar bem com o governo estando dentro das instituições, estando no Parlamento, nos tribunais, etc. De 75 a 92, ela estava na jamba, estava lá longe. Ela não conseguia influenciar o poder. Portanto, provou-se que para influenciar o poder político tem de estar perto. E tem de estar perto, dentro das instituições, daí sim faz a política de influência. Agora, estando longe como ela estava, Luanda está aqui na costa, Jamba estava lá na cauda do país e eles não conseguiam exercer influência política no seu todo. Conseguiam exercer alguma pressão militar, que causava algum desafogo ao governo, mas exercer aquela política assim de perto, eles tiveram de estar aqui pertinho e isso aconteceu depois de 92. E está provado agora mesmo que a UNITA precisa estar perto, de lutar junto das instituições, estar pertinho para poder desencadear esta luta pela afirmação democrática do país. Mas acabou que não respondeste à questão. A UNITA vai ter coragem de ir às ruas ou perante aquilo que é a postura do Presidente da República, não vai passar de ameaça? Eu acho que ela vai à rua. Já várias vezes ela tem ido à rua. E uma manifestação há dias ela foi à rua para fazer um comício. Um comício é uma forma de manifestação. Agora, a manifestação que o governo dá a entender é que manifestação é as pessoas irem às ruas, partirem montras, fazerem arruaças, etc. Esta é a definição que o governo tem estado a dar. Mas a manifestação que ela está a projetar é as pessoas irem para as ruas com cânticos, com palavras de ordem, com cartazes. Isto a UNITA faz e tem estado a fazer frequentemente. Eu acredito que a UNITA vai, sim senhora, fazer e vai fazer.
Agora, o que o governo desaprecia nisso é que, quanto mais a UNITA vai para a rua, ela mostra também a sua capacidade de mobilização. E isto anula depois aquela retórica do governo de dizer que a UNITA é fraca, são poucos, que muitos quadros têm estado a fugir, que não estão com a direção. Isto, a sair das ruas, quebra esta retórica, esta aversão que se criou à volta da UNITA. E a UNITA... Consideras que a UNITA ainda tem essa capacidade de mobilização depois de 2022 e de muita gente ter se mostrado desiludida, desapontada com a UNITA? Temos que ver que, neste momento, as pessoas estão desapontadas com o poder político, com quem está a governar. Depois, quando vamos converter este descontentamento da população, ela passa depois para a oposição. Portanto, a UNITA, nesse momento, ela poderá estar com capacidade para congregar e converter estes descontentamentos a seu favor, em apoio para si. As pessoas estão descontentes com o João Lourenço, com o MPLA, então viram-se para a UNITA. Então, creio que eles estão com essa capacidade. Aliás, houve aniversário em alusão à morte de Jonas Savimbi, eles saíram à rua, fizeram alguma mobilização. E estão num ponto que é interessante, que as pessoas não estão a ter dificuldades em se identificar também com a causa da UNITA. São 17h58. Este é o programa Dias Andados. Vai ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 17h30. Hoje temos como analista José Gama. Passamos para outro tema. O Presidente da República determinou esta semana o fim do subsídio à gasolina aos taxistas e mototaxistas, algo aqui que, pelo visto, está a fazer alguma confusão e não se entende, e também não há quem tenha vindo esclarecer, é se de facto termina só, dá-se por fim apenas esta subvenção aos mototaxistas e taxistas, ou se de facto a gasolina vai voltar a subir. É algo que não está claro nesse decreto. Os angolanos estão preparados para mais este embate? Os angolanos estão habituados a levar esse tipo de pancada há vários anos. Quando ele diz que vai retirar a subvenção, a retirada de subsídio à gasolina, ele automaticamente está a dizer que o preço da gasolina vai subir. O preço da gasolina, ao subir, também o aumento vai ser acompanhado com o aumento do custo de vida do angolano. E o que é que isso depois? Isso depois vai provocar uma cadeia de impacto, né? Vamos ter aqui aumento dos preços dos bens e serviços, especialmente dos transportes públicos, dos alimentos e outros produtos básicos. Vamos ter também o aumento da inflação, que neste momento está a 22%, impactando o poder de compra das famílias, especialmente as mais pobres, e também dificuldades no acesso a bens e serviços básicos, e isso pode levar ainda à pobreza e à fome. Vai trazer um impacto também no mercado do trabalho, porque com o aumento do custo da produção, as empresas vão ter perdas também de empregos, diminuição da atividade econômica, especialmente em setores dependentes do transporte rodoviário. E, com isso, também vamos ter aqui aumento de desemprego e também do subemprego. Enfim, o que nós vamos aqui depois assistir é uma certa instabilidade social, né, acompanhada com descontentamento popular devido ao aumento do custo de vida. Vamos ter aqui também protestos, manifestações contra estas medidas que o governo está aí a promover. E, por fim, também há o risco também do aumento da criminalidade e da insegurança social. Portanto, temos aqui uma cadeia... um efeito dominó que não se pode, de forma alguma, travar.
Sim, não se trava. Tiras a subvenção dos combustíveis, depois causa esse efeito dominó, depois vamos ter aqui ainda o aumento de imigração interna para as zonas rurais, onde o custo de vida ainda é mais baixo, vamos ter ainda aqui diminuição de qualidade da vida da população. Vai aqui ter muita coisa. Dificuldades de acesso à educação, saúde, de facto, isso é uma medida, parece ligeira ou simples, mas que vai criar um impacto de uma forma assim faseada. Aliás, e isto não é só essa medida que o presidente tomou, ela tende a ir até 2025. Fez agora, já há poucos meses também retirou a subvenção e daqui a nada, acho que mais 6 meses, pode voltar a fazer a mesma coisa. Como eles já tinham anunciado, vai ser essa retirada da subvenção, dos subsídios, vai ser de forma gradual. Vai até... O governo justifica esta medida com a sustentabilidade das finanças públicas. Eu pergunto, Gama, não há outro meio de se garantir a sustentabilidade das finanças públicas? O governo não tem mais onde mexer que não tenha impacto direto na vida das pessoas? Bom, se nós formos a ler, quando olharmos, vamos olhar aqui para o decreto que o presidente faz, o argumento que eles usam, né? Diz que a retirada visa salvaguardar os fins e os efeitos da reforma dos preços dos combustíveis. Ele usa aqui uma linguagem técnica que, no fundo, não quer dizer nada, né? Porque ele diz que é para prevenir distorções na formação dos preços e garantir a sustentabilidade das finanças. Se formos a desconstruir isso, como dizia, o governo aqui não está a dizer nada. Quer dizer que o objetivo, há alguma coisa que está aí a acontecer, que o governo não está a saber se comunicar e vem nos dar aqui este rodeio, dizendo que isto serve para garantir a sustentabilidade das finanças públicas e para prevenir a tais distorção na formação dos preços dos combustíveis. Se a única entidade que vende os combustíveis é o governo, ele é que estabelece um preço único no mercado. Como é que ele vem dizer mais que é para prevenir distorções na formação de preços dos combustíveis? Isso até parece-me contraditório, né? Esse argumento que estão aqui a invocar. Agora, se nós olharmos assim num plano macro, o governo está provavelmente aflito em termos de finanças e precisa mais de dinheiro, não está a ver por onde ir buscar e tomou essa medida rápida. Em termos do aparelho do Estado, não há onde o governo possa mexer para se poupar mais dinheiro? Geralmente os governos vão buscar nos sítios onde há mais facilidade e onde é mais rápido extrair, que é, no nosso caso, como temos, é retirar a subvenção dos combustíveis. Outra coisa que eles fazem é aplicar taxas, impostos. Fazendo isso, vai pesar, pode causar ainda mais descontentamento e vai ter um efeito também assim brusco. Então, ele vai mexer aqui nos combustíveis e depois vem dar esse argumento. E veja uma coisa, ele nunca diz que vou subir o preço dos combustíveis. Ele usa sempre uma linguagem até muito light, como se diz em inglês, que ele usa apenas o termo retirar o subsídio à gasolina, né? Que é para quê? Isso é uma gestão política e social que ele faz para evitar eventuais descontentamentos. Só depois é que a pessoa vai se notando que, na verdade, o que ele está a dizer é que vai aumentar os preços dos combustíveis. Se ele vai retirar a subvenção, né, vai retirar ali os subsídios, então, ele retirando o preço do combustível, da gasolina, neste caso, vai subir. E, neste caso aqui, eles estão ainda a falar da gasolina. Do gasóleo, eles não citam. E veio uma coisa, são decisões que foram tomadas muito rápidas. A última decisão, a última retirada foi em junho de 2023. E passados 6, 7 meses, ele já voltou a
a tomar novamente a mesma decisão de retirar essa subvenção. Portanto, há aqui sinais de alguma aflição por parte do governo, uma aflição financeira. Talvez isso explique o facto de o governo não conseguir satisfazer as vontades das centrais sindicais que pedem o aumento dos salários. De acordo com o governo, se subir os salários, muitas empresas vão fechar portas, mas com este efeito dominó que acabaste de citar aqui há bocado, as famílias vão ficar ainda mais apertadas. Não há algum meio termo? Como travar isso? Vão ficar mais apertadas, porque o primeiro impacto vai ser... Os salários não chegam, as coisas vão ficar ainda mais apertadas. Há algum meio termo? As centrais sindicais querem, agora já diminuíram a percentagem, querem que os salários aumentem pelo menos a 100%. Antes falava-se em 200%, agora querem que suba pelo menos a 100%. Não há, de facto, formas de se atender a este pedido. Bom, mesmo aí, 100% ainda é pouco. Se é 100%, se o salário base é 36 mil kwanzas, ele está a pedir 100%, mesmo assim o governo está a mostrar uma certa resistência, mas mesmo até que suba 100%, ainda vamos... os funcionários da função pública ou mesmo privada vão continuar a sofrer ainda dificuldades. Agora, o que o governo deveria fazer, e para ter compreensão, e nos termos da transparência também, é ele próprio ser transparente, explicar à população porque é que estamos a entrar nesse processo de crise. Se nós elegemos um governo para estar à frente dos nossos destinos, este governo tem que ter a missão também de nos comunicar, nos informar todo o passo que ele está a dar. Se ele está a fazer coisas boas, tem que comunicar. Por exemplo, ele comunica quando está a fazer barragens, etc. Se também estão a acontecer ou há previsões de surgirem coisas negativas, tem também a obrigação de comunicar. Se nós entramos num programa de combate à corrupção, e combater a corrupção ou estar neste combate desses males é necessariamente ir pela transparência. O informar também é um ato em si de transparência, mas como o governo não se comunica, não é transparente, e fica-nos difícil, todos estamos aqui a fazer assim algumas previsões e análises acerca da conduta e dos outcomes do governo. Por isso é que às vezes ficamos assim meios perdidos e a fazer um esforço enorme para tentar perceber o que é que vai na alma e nas intenções do executivo. Aliás, o lema do governo para esta legislatura é trabalhar mais e comunicar melhor, mas a comunicação tem falhado. Achas que, de certa forma, é algum protecionismo, porque de alguma forma teria de vir quase que diariamente explicar o que é que está a correr mal, porque são muitas coisas a correr mal? Sim, ele tem o lema de comunicar bem, mas nunca apresentou um programa de como é que ele vai trabalhar nesta comunicação do governo para o seu eleitorado ou para a população. É vaga, é apenas um slogan que ele criou que vai passar a comunicar, mas na prática já passou agosto de 2022, 2023, estamos em 2024 e até aqui continuam a comunicar-se mal. E o exemplo está aqui, esse decreto que o presidente assinou há dias acerca dessa prevenção dos combustíveis, que a comunicação nele é péssima. Muito bem, vamos passar para outro tema. Saiu um relatório do Instituto Nacional de Estatística sobre as expectativas dos angolanos, um pouco de tudo que já vimos falando. O documento mostra que o indicador de confiança dos consumidores apresenta tendência negativa há 4 trimestres consecutivos, com a realidade que se vive e que temos estado aqui a mencionar, não tinha como ser diferente, certo?
Exato. Temos aqui a questão dos combustíveis, dos preços que vão subir, dos produtos que vão subir. Aconteceu isso em junho, em menos de 6 meses está a acontecer novamente, e temos aqui o Instituto da Estatística a apresentar-nos o indicador de confiança, né? Que é um instrumento que serve é uma ferramenta que serve para avaliar o sentimento e a percepção que o cidadão tem. E esse documento está a mostrar que o cidadão vê que a sua vida vai piorar pelo menos até setembro de 2024. Quer dizer que ele perdeu esperança neste executivo, neste governo. Quer dizer que isto indica-nos também que estamos aqui neste momento com o governo em declínio em termos de aceitação. Quando a tua população não tem esperança em ti, não vê perspectiva na tua governação, não confia e perdeu confiança, quer dizer que tu perdeste, que se tivéssemos nesse momento eleições livres e justas, em tão pouco tempo que tivemos as eleições de 2022, o governo iria perder votos. Esse descontentamento seria... Isso também ficou, esse descontentamento ficou meio claro nas eleições de 2022, tendo em conta os resultados. Tendo em conta os resultados, ficou muito claro, bastou ver a reação das pessoas, embora que os resultados depois ficamos todos em dúvidas, né? E as autoridades não souberam provar que os resultados eleitorais, os finais, correspondiam de facto aos resultados das atas, né? Pelo menos o Tribunal Constitucional, que é o órgão que valida as eleições, não conseguiu fazer isso. E agora o resultado está aqui, o verdadeiro sentimento que a população tem em relação ao governo, está aqui agora o próprio Instituto de Estatística, que é um órgão do próprio Estado, a indicar o sentimento que a população tem. E esse indicador indicando que a população está a perder confiança no governo. 18h13. Este programa pode ser acompanhado em direto através da página da Rádio Essencial no Facebook e também no YouTube. Passamos para outro tema. Apesar de todos estes problemas, o Presidente da República não tem dúvidas de que o ambiente de negócios em Angola melhorou substancialmente nos últimos anos. No entanto, continuamos a ouvir falar de excesso de burocracia, corrupção, olhando também para o quadro macroeconómico do país, a justiça também que enfrenta vários desafios. Perante este cenário, como é que é possível falar em melhorias no ambiente de negócios? Bom, melhorias no ambiente de negócios para um país tem a ver com leis, tem a ver com leis, tem a ver também com o nível de ofertas que os produtores ou parceiros locais também têm. Agora, será que o ambiente de negócio está bom? Tem estado a ser atrativo? Há empresários a irem constantemente em Angola a pedirem visto de trabalho ou melhor, visto de turista ou de visita para visitarem um país. Não sei se nós temos um mecanismo para medir isso, mas o único investimento que nós estamos a ver é aqueles que o governo indica e mostra-nos, como este do Porto, do Corredor de Lobito e outros em que o próprio governo está envolvido, que são, no fundo, contratos ou acordos no âmbito bilateral com os outros países. Agora, investidores a irem para Angola, assim, não creio. Depois o investidor vai para um sítio onde também a justiça é saudável. E nós temos aqui problemas com a nossa justiça. O investidor também vai para um sítio onde tem certeza, onde há também segurança. E nós estamos a ver aqui, Angola, Luanda, sobretudo, está com problemas de segurança. Temos estado a assistir a empresários chineses
a serem mortos, molestados. Ainda há dias houve um empresário chinês que foi sufocado no seu armazém. Morreu um alto funcionário do Comitê Central do MPLA, o professor Laurindo. Esses indicadores todos também de segurança, de insegurança que o país vive, também desatrai o empresário. Nós estamos aqui a ter problemas de finanças, diz que ultimamente já não se consegue fazer operações, transferências bancárias para fora. Qual é a garantia que o empresário, como é que o empresário vai vir investir se não há garantias de que ele depois vai expatriar os seus rendimentos? Este é o requisito número 1. Quando ele vai enfrentar essa dificuldade, quer dizer que o ambiente de negócio não está atrativo para o estrangeiro vir para o país. O presidente deve ter expressado desta maneira apenas para causar um ambiente positivo, e é normal. Ele é o número 1 da nação e o lógico é mesmo ter um discurso encorajador e positivo, e também, acima de tudo, motivador. Nunca vai ser ele a vir dizer ao estrangeiro que não vem para aqui, porque aqui tem paludismo, porque aqui tem problemas de finanças, de repatriamento dos dividendos para os investidores, que não vem para aqui porque as leis, ainda os tribunais ou o Poder Judicial têm problemas ou não estão ainda habilitados, por exemplo, para mediar conflitos entre partes que estejam em desentendimentos. Portanto, não será ele a fazer isso. Não passa então de discurso político. É um discurso político para encorajar, e isso, quando ele está a dizer também assim, tem um efeito positivo, porque se ele está a dizer que o ambiente está bom para negócios, ao mesmo tempo ele está a transmitir toda aquela correia e hierarquia de mando para criarem condições para haver atração empresarial e atração para um bom clima de negócios. E fez bem. Esse desidrato depende apenas dos auxiliares do Presidente da República? Ou do próprio Não, se ele Presidente? dar uma ordem, por exemplo, temos aqui problemas de segurança. Se ele dar uma ordem, e isso a polícia vai fortificar o ambiente de segurança, patrulhamento, etc., para que ninguém mais morra assim à toa, né? Então falta que se deem essas ordens? Não, se os políticos, os ministros olharem para o discurso do presidente, têm que ficar atento, perceberem a mensagem, então podem fazer um esforço. Por exemplo, um empresário não vai ir para um sítio como o nosso, em que há o risco dele estar contaminado, apanhar ainda o paludismo, né? Nós ainda temos problemas da malária. O Veja Cabo Verde foi declarado recentemente como tendo extinguido a malária. Já não há. Mas Angola tem. Agora, um empresário vai para onde? Ele, quando quiser decidir o sítio para ir, ele vai para o Cabo Verde, porque o Cabo Verde não tem os riscos de estar contaminado ou de ser picado pelos mosquitos, né? E ele também pensa nessa perspectiva. Agora, o Ministério da Saúde, ao ouvir o discurso do presidente, tem de saber desconstruir, desmontar e perceber a mensagem que o presidente está a dizer. Quer dizer, vamos trabalhar também para criar um clima saudável também para quem vem para o país investir, arranjar os hospitais. Ninguém também vai investir num país em que não proporciona saúde. Os hospitais também não estão não estão bons. Muito bem, 18h20, vamos passar para o último tema, é uma matéria do Clube K. O ativista Tanais Neutro está em greve de fome desde o dia 27 de fevereiro. Qual é o real ponto de situação? Bom, o Tanais Neutro, ele foi preso ano passado, em finais do ano passado, por ter participado de uma manifestação. E a juíza que os condenou
não apresenta, terá engavetado os documentos da sentença ou a certidão que poderia habilitar os advogados de de avançarem com um recurso. E não havendo essa certidão, os advogados ficam inaptos. E, em forma de protesto, o Tanais Neto decidiu avançar com uma greve de fome. Ele já está no 9º dia com esta greve e de ontem para hoje sentiu-se mal, teve de ser levado para o Hospital São Paulo de Luanda para o internamento. Ele antes estava na cadeia de Caquila, estava muito mal, perdeu quilos, ele já é magro, então teve de ser socorrido para ter melhor assistência face à greve que ele está a levar a cabo. Mas achas que esta greve de alguma forma vai pressionar para que o seu caso seja atendido? Bom, ela chama atenção, o propósito desta greve é chamar atenção, mas embora todos nós discordamos, porque este tipo de greve, depois isso pode causar consequências para a sua saúde, a saúde dele já não é muito boa, ele tem problemas sérios de saúde, ele antes de ir preso tinha viagem para Namíbia para ser operado e agora fazendo estas greves, ele de fome, ele fica ainda mais debilitado e isso também não é bom. Isso não afeta só ele, porque a mulher também teve há poucos dias, deu à luz e sabendo que o marido está também nesse quadro, há essa dupla preocupação face ao cenário que o Tanais se encontra. Agora, as autoridades, pelo visto, estão a usar a justiça para penalizar e reprimir o Tanais e o grupo dele que foi preso. Têm noção de que, em condições normais, eles não seriam condenados a 2 anos de prisão, porque eles foram levados para a cadeia por um crime e quando chegaram ao tribunal inventaram-lhes um outro crime. Portanto, está-se aqui a usar a justiça para retalhar e silenciar aqui 4 jovens. Muito bem, José Gama. Desta forma chegamos ao final da análise dos factos que marcaram a semana. Resta-me agradecer-te pela disponibilidade, mais uma semana. Muito obrigada e até à próxima. Obrigado. Horas e 25 minutos, caminhamos já para a última meia hora de programa. Daqui a pouco voltamos para recordar os factos que marcaram a semana. Ainda temos a rubrica E Agora Pergunto Eu, de Geraldo Embaló. É para mais daqui a pouco. Voltamos.
18 horas e 28 minutos, esta bonga com a música Tizuela. Agora sim vamos recordar os factos que marcaram a semana. A consultora Oxford Economics considerou, esta segunda-feira, que a manutenção do rating de Angola pela agência de notação financeira Standard & Poor's sublinha a capacidade de Angola servir a dívida nos próximos 3 anos sem financiamento externo. Os peritos afirmam que o facto do governo estar ativamente a gerir os pagamentos de dívida nos próximos anos mostra que o país tem recursos suficientes para pagar as elevadas prestações e maturidades nos próximos 3 anos, desde que não existam choques adversos. O economista Nathaniel Fernandes concorda que Angola tem capacidade de pagar a dívida até 2027 e lembra que grande parte da dívida está com a garantia petrolífera e sugere que o governo evite apertos para não deixar os angolanos numa situação difícil. Angola, de facto, pode pagar a dívida. Acho que isso nunca se pôs causa de Angola necessitar de financiamento para pagar mais financiamento ou créditos passados. Não creio que isso alguma vez se pôs em cima da mesa. Angola tem essa capacidade de pagar dívida. Grande parte da nossa dívida está com garantias petrolíferas e essas garantias permitem que a produção da Angola depois paguem a dívida que tem. Esta foi a garantia que a China, principalmente a China, impôs a Angola para financiar Angola. Então, a capacidade de produção de petróleo da Angola serve para fazer esse pagamento. O que Angola deve e de certeza devem estar a pensar no Ministério das Finanças e quem tiver a fazer a gestão dessa dívida é não ter que ter um aperto muito grande para fazer o pagamento e deixar os angolanos numa situação bastante difícil. Então, vai ter que ser necessário gerir alguma dívida que está a vencer com juros mais altos, tentar trocar por outras dívidas com um período mais longo de financiamento e juros mais baixos. Deve ser esta a equação que quem está a fazer a gestão da dívida nessa altura está a fazer. A financeira Standard & Poor's sublinha a capacidade de Angola servir a dívida nos próximos 3 anos sem financiamento externo. E a Associação de Hotéis e Resorts de Angola mostrou-se esta semana insatisfeita com o alinhamento do plano de desenvolvimento do turismo traçado pelo governo. A ARA já apresentou algumas mudanças para o projeto e espera que sejam tidas em conta na aprovação final do documento. A insatisfação foi apresentada à Essencial pelo presidente da associação quando fazia a avaliação do plano que já passou pelo crivo do Conselho de Ministros, está estimado em mais de 2 bilhões de kwanzas. O dinheiro será usado para o desenvolvimento de hotéis e resorts públicos e privados. Segundo Ramiro Barreira, há muito por se fazer para o fomento ao turismo. O responsável defende mesmo que o trabalho deveria começar a partir da base, considera serem as estradas. A minha opinião é que o Plano Nacional do Turismo vem de encontro ao que são os nossos desejos no setor hoteleiro, no sentido de melhorar alguns aspectos inerentes ao desenvolvimento e ao crescimento do turismo em Angola. Há aqui questões que têm a ver, essencialmente, com a melhoria das infraestruturas que dão acesso e viabilizam a atividade do turismo. Estamos a falar de estradas, vias de acesso para os principais centros de atração turística. O plano não é só um plano essencialmente ligado, acho que tem um valor de um pouco mais de 2 mil milhões de dólares, mas não é só um plano ligado ao setor do turismo. Portanto, é um plano um pouco mais vasto, que vai de encontro também às necessidades diárias colaterais ao setor do turismo. É preciso perceber que o turismo, para fazer um bom turismo, precisamos de estradas boas, e estas estradas estão contempladas no plano, e essa responsabilidade não é uma responsabilidade do setor do turismo, é uma responsabilidade do setor do Ministério das Obras Públicas. Há outras áreas conexas, portanto, para fazer turismo também tem que melhorar várias outras infraestruturas que têm a ver que concorrem para o turismo. Portanto, há aqui uma série de rodas de engrenagem que, de facto, todas elas vão concorrer para o desenvolvimento do turismo.
Recentemente, o Instituto Nacional do Fomento do Turismo, Infotur, avançou que do total de créditos a serem disponibilizados, mais de 276 mil milhões são de projetos sob gestão direta do Ministério da Cultura e Turismo. A Associação de Hotéis e Resorts de Angola também foi chamada a dar contribuições no documento. Ramiro Barreira espera que o Governo tenha em conta as contribuições que as associações têm. O que é importante reter aqui é que, de facto, o programa inicial que foi aprovado mereceu também contribuições do setor privado, principalmente a ARA e mais umas poucas associações, no sentido de melhorar o documento, no sentido de inserir outras áreas importantes. Por exemplo, a província do Kwanza Sul não estava contemplada como área estratégica de desenvolvimento do turismo no âmbito do Plano de Tour, e nós solicitamos, por exemplo, que esta província deve estar contemplada por diversas razões, nomeadamente a nível das infraestruturas, da grande capacidade hoteleira, da grande capacidade ao nível da rede viária, mas também há outros aspectos que nós consideramos que deveriam ser vistos e que, de facto, venham a concorrer para melhorar este plano do turismo, porque o setor privado é um dos setores mais importantes para a consecução destes projetos, e nós queremos que se desenvolva este projeto, que é um projeto, pensamos nós, muito interessante. É relativamente ambicioso, mas é um projeto que vai até 2027, portanto, para implementar em 2024, 2025, 2026, 2027, temos 4 anos, e vamos aguardar que seja publicado em Diário da República para se iniciar a sua execução. O setor é muito importante a nível da reabilitação, não só destas infraestruturas que já citei, mas das próprias infraestruturas hoteleiras, e toda a cadeia que põe em marcha o desenvolvimento do turismo, incluindo as agências de viagem e também os operadores turísticos nesta grande engrenagem de desenvolvimento do turismo. Ramiro Barreira, presidente da Associação de Hotéis e Resorts de Angola, expectante com a divulgação do Planatur em Diário da República. Prevê-se que o Planatur financie durante 4 anos, 2024-2027, investimentos públicos e privados. Os magistrados do Ministério Público continuam firmes na paralisação dos trabalhos, apesar de, segundo dizem, estarem a receber ameaças da Procuradoria-Geral da República. Nesta terça-feira, a Essencial, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público garantiu que os trabalhos vão continuar paralisados até ao dia 10 deste mês. Segundo Adelino Fansoni, apenas uma deliberação da Procuradoria-Geral da República poderia colocar fim à paralisação. A paralisação continua, vai até o dia 10, caso, excepto se a PGF, a direção da Procuradoria, apresentar a mesa de negociações propostas para a resolução das solicitações feitas. Há algum sinal deste sentido? Infelizmente não. Não há sinais neste sentido. O que vemos são apenas manifestações de sentido de intimidação dos magistrados. O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público reforça que se até o dia 10 não receberem nenhuma posição favorável, vão passar para outra fase de protesto. Nós determinamos essas manifestações por 3 níveis. Esse primeiro nível é a manifestação. O segundo nível poderá ser a tal greve de que é propalada aí, mas nós, do ponto de vista técnico, ainda não é greve, porque a greve tem reações muito mais enérgicas do que esta nossa, porque os magistrados nesta estão lá nos serviços, estão nos seus gabinetes, vão realizando uma outra tarefa, notas essenciais estão paralisadas. Não é. Se não houver satisfação dos interesses, então aí partimos para uma greve e havendo a possibilidade de uma terceira reação que é muito mais gravosa. Na semana passada, o porta-voz da Procuradoria-Geral da República considerou a paralisação ilegal e advertiu para possíveis consequências individuais. O presidente do Sindicato dos Magistrados, Adelino Fansoni, recorda que a reivindicação é legítima e diz-se preparado para arcar com as consequências. Nós entendemos que não, é um entendimento da Procuradoria-Geral. Nós entendemos que não, aliás, os filiados são magistrados, refletiram sobre esses pressupostos. E a conclusão a que se chegou é que não, é tudo muito legítimo e no momento certo vamos discutir e tecnicamente sobre essas questões. E os magistrados continuam firmes, independentemente desta ameaça que estão a receber? Os magistrados continuam firmes, claro que havendo um ou outro que não resiste às ameaças, os magistrados vão informando, vão procurando saber, presidente, então,
a direção da PGR já disse alguma coisa, porque as chelas estão a arrebentar. Nós dissemos, não disseram nada, e enquanto isso temos que esperar, temos que cumprir com o calendário e nada podemos efetivamente fazer. Mas relativamente à questão que me colocou sobre as sanções, o que eu pergunto é, vão sancionar quem? Vão sancionar o presidente que vos fala? O presidente só está a cumprir o desiderato de uma decisão da Assembleia Geral. A Assembleia Geral, reunida na sua sessão ordinária, deliberou na paralisação, os órgãos estão com antecedência devida e não sabe quem vão sancionar. Vão sancionar todos os colegas do modo geral. Pode crer que haverá uma crise institucional, porque não é possível sancionar todos os filiados do sindicato. A não ser que sancionem o presidente, e o presidente está aqui preparado para receber as sanções e assumir as culpas do seu ato, mas podemos avançar que o ato é legítimo, é legal e cumprir os pressupostos para efeito. O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Adelino Fanzoni, a garantir que vão até às últimas consequências para verem resolvidas as reivindicações. A paralisação que teve início na sexta-feira passada termina no dia 10. Os magistrados reivindicam, entre outros, aumento de salários, subsídios, atribuição de viaturas e reposição de alguns direitos, como o passaporte diplomático. Ainda esta semana, enquanto o presidente da Namíbia, Ngolo Mbumba, visitava a base da Sonil, subsidiária da Sonangol para logística e operadora de terminal do Porto de Luanda, os trabalhadores da empresa e a direção estiveram sentados à mesma mesa para ver ultrapassados o diferente. Continuam sem respostas as reivindicações dos ex-funcionários da base da Sonil. Nazaré António, porta-voz do sindicato, revela essencial que a reunião não surtiu qualquer efeito, por isso vão continuar a negociar para uma eventual reinserção dos mais de 200 trabalhadores despedidos. Infelizmente, até a data presente, não tivemos uma resposta satisfatória sobre as nossas solicitações. Solicitamos uma reunião com a direção da Soneus para a conclusão da reunião que já havia sido realizado em 2021. A Soneus não nos respondeu. Voltamos a solicitar através do nosso advogado mais uma reunião. A mesma também não respondeu. Junto do sindicato, preparamos uma carta conjunta a solicitar também reunião junto da direção da Soneus. Até a data presente não nos foi respondido. E daí que continuamos a bater as portas do Ministério dos Petróleos, onde lá tivemos uma reunião em que nos foi solicitado os documentos necessários que provam tudo enquanto alegamos nesta mesma reunião, e que esta reunião, para não me esquecer, foi uma reunião de auscultação, porque solicitamos junto do ministro uma reunião em que ele delegou alguns funcionários do Ministério para que nos recebessem para sermos ouvidos por eles. O Sindicato de Trabalhadores da Sonils e o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás estiveram reunidos, mas não chegaram a um consenso. Também continuam as negociações entre as centrais sindicais e o Governo. Esta semana, a Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social garantiu que nos próximos dias será feita uma reavaliação da proposta dos sindicatos, que exige aumento na ordem dos 245 mil kwanzas. O assunto foi analisado na segunda-feira durante a primeira reunião do Conselho de Concertação Social, em que estiveram os parceiros sociais sem a presença das centrais sindicais. De acordo com Teresa Dias, dentro de 45 dias, as centrais voltam a sentar-se à mesma mesa com o Governo para discutir a proposta de aumento do salário mínimo nacional. Estamos de acordo. Houve uma explicação bastante técnica e muito atualizada por parte do Sr. Ministro da Coordenação Econômica sobre aquilo que o Executivo tem feito no alinhamento para o desempenho da economia e, portanto, depois de visto e ponderados todos esses factos, ficou efetivamente deliberado que temos 45 dias, contados a partir da data de hoje, para que o grupo técnico que acompanha o salário mínimo nacional possa continuar a fazer os seus estudos do salário mínimo nacional e, neste caso, destacando aqui a viabilidade de avaliarmos, em vez de estarmos a ver o salário mínimo por setores, de agricultura, o setor dos transportes e serviços,
o setor da indústria e comércio, se calhar nesta fase já seria mais justo que víssemos o salário mínimo nacional em sede das pequenas, micro, pequenas e grandes empresas. Teresa Dias, Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Em resposta, o Secretário-Geral da Central-Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola, Francisco Jacinto, afirmou que os prazos para negociar não são impostos, mas estabelecidos por lei. Nós estamos a fazer 3 meses, praticamente, desde que começamos a negociar. Os prazos para negociar não são arbitrários e não são impostos. Os prazos para negociar estão estabelecidos na lei. Na lei 23 de 91, de 15 de junho. E nos parâmetros desta lei, nós já passamos o período de negociação. Há muito que já passamos. O outro tempo que se pode adicionar tem que ser um tempo consentido e dado pelos representantes dos trabalhadores. É assim que a lei estabelece. Não é uma da outra parte, no caso, o empregador, nesse caso concreto do executivo, que tem que estabelecer datas. Agora, o que nós sempre deixamos é nós estamos dispostos a negociar até antes de 24 horas da provável entrada da greve geral. Se o executivo diz que vai reavaliar as questões solicitadas pelas centrais sindicais, nós simplesmente nos limitamos à espera que dentro de dias o executivo nos convide para nós sentarmos e tratarmos a matéria em cima da mesa. Francisco Jacinto, secretário-geral da CGCIL, o Governo garante reavaliar a exigência do aumento dos salários na função pública. 18h45, altura de ouvirmos as perguntas de Geraldo Embalo. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em 96.1, uma rádio de palavra. Perguntar não ofende. Bem-vindo, querido ouvinte, a este seu espaço onde perguntar não ofende, no final de uma semana entre nós marcada novamente pelo linchamento coletivo de seres humanos por populações em fúria, sedentas de sangue e violência. Correram na semana que passou e na anterior, penso, vídeos absolutamente repugnantes da morte do jovem Caleb, de 24 anos, que morreu de forma brutal somente porque alguém gritou gatuno. Bastou esse grito para a sentença a uma morte absolutamente deplorável. Caleb era inocente e a brutalidade da população só foi utilizada como arma de arremesso para evitar a cobrança de uma dívida por quem gritou gatuno, e as súplicas foram completamente ignoradas. Como é fácil morrer em Angola, querido ouvinte. No Uambo, e fiquei a saber através do Frei Rangalo, que fez uma live a propósito, 3 jovens foram também assassinados nos mesmos moldes pela população depois de confundidos com gatunos, no dia 1 de março. Acerca da morte do jovem Caleb, em Luanda, a polícia já veio dizer que foram detidos 2 cidadãos e garantir que decorre um trabalho para responsabilizar criminalmente todos os que participaram. Mas a verdade é que o porta-voz da polícia vem de vez em quando condenar a justiça por mãos próprias, as carbonizações de gatunos, os linchamentos com pedras, paus, tijolos, gasolina, o que houver, e tudo segue na mesma. Na semana passada, este espaço debruçava-se sobre o estado andrajoso das nossas instituições de justiça, e esse estado tem sem dúvida a responsabilidade no que se tornou uma cultura de justiça popular que leva a que, na verdade, qualquer um possa cair vítima destas mortes bárbaras com muita facilidade. Não faltam relatos de condutores que não pararam para dar assistência em caso de acidente porque correm riscos graves de que a população se junte em volta do acidente para os linchar. É esta a sociedade que estamos a criar para nós próprios quando, de alguma forma, incentivamos essa cultura do olho por olho, dente por dente da justiça popular. E a justiça, ou o Estado da Justiça, tem responsabilidade porque é o vácuo de credibilidade nas instituições de Estado, a falta de crédito, de fé nas instituições de Estado, que é usada como base da justiça popular. A população toma em mãos próprias a justiça, porque a justiça que devia de fazer justiça não tem condições de fazer.
A justiça engloba aqui, naturalmente, as instituições policiais. O racional é o de que, se a polícia não age, por isso o povo tem que tomar para si esta responsabilidade de agir, já que é o povo que tantas vezes é vítima destes crimes das pessoas que são acusadas. E chegamos a este estado de coisas em que, se alguém apontar, o querido ouvinte, por exemplo, gritar gatuno, fora das poucas zonas em que há capacidade policial para impedir, lá virá a população, a multidão, pronta para apedrejar, espancar, queimar, matar. Ninguém está livre, como não esteve o músico e também religioso Caleb. O termo linchar terá origem num fazendeiro americano que criou o seu próprio tribunal com as suas próprias leis aplicadas ad hoc. E é o tema de um livro chamado Globalizing Lynching History, que traduzido fica alguma coisa como Globalizando a História do Linchamento, que é uma abordagem transversal do ponto de vista americano a este fenómeno infeliz. E lembra, como é contextual lembrar que não é coisa que marque só a história dos Estados Unidos, como pensam os americanos, sobretudo a comunidade afro-americana, que era vítima, prefazia mais de 80% dos linchamentos nos Estados Unidos. E o livro começa com uma citação que é relevante para nós hoje em dia. Tem-se dito que o crime nacional do nosso país é o linchamento, a prática em que as turbas capturam indivíduos suspeitos de crime e os executam sem qualquer processo legal. E é uma prática que não encontra em nenhum outro país com um elevado grau de civilização algum par. Esta frase é do sociólogo James Cutler, em 1905, e aplica-se a Angola de 2024, quase 120 anos mais tarde. O livro continua dizendo que numa altura em que os americanos brancos celebravam as glórias da civilização anglo-saxónica, no caso, as turbas torturavam, mutilavam, enforcavam, fuzilavam, queimavam vivos muitos homens negros por alegadamente terem violado mulheres brancas. Nos Estados Unidos, essa era a desculpa para a multidão matar. Qualquer acusação servia. Aqui, entre nós, basta gritar gatuno. O livro continua a dar vários exemplos de linchamentos de vilas recônditas na Rússia, onde também existia o tal vazio institucional, na Alemanha também, mas o que têm em comum todas estas citações, estes exemplos dados, é que para além da ideologia de que o povo deve chamar a si a aplicação de justiça porque o Estado não o faz, é o facto de pertencerem todas são exemplos que pertencem quase todos ao século passado. Os casos contemporâneos só acontecem em sociedades que têm fraca estabilidade e legitimidade política, querido ouvinte. Diz o livro que os linchamentos modernos acontecem em comunidades em que impera também a pobreza, em que as autoridades negligenciaram gravemente as comunidades mais pobres, que ficaram assim entregues a si mesmas e às milícias anticrime que tiveram de criar, enquanto os ricos têm capacidade de assegurar a proteção de si mesmos e dos seus, pagando seguranças. Exemplifica com o apartheid, em que a polícia, porque era branca, não tinha a menor preocupação com a segurança das comunidades negras ou como administravam a sua própria justiça, se matassem uns aos outros, se queimassem uns aos outros, não fazia qualquer diferença. O porta-voz da Polícia Nacional dizia a propósito de alguns desses linchamentos que ocorrem com muita frequência, que a corporação tem levado a cabo diversas ações para estancar casos de justiça por mãos próprias. Dizia isto em 2022 e os linchamentos continuam frequentes. O Frei Rangalo chamava, por exemplo, pelo SIC para que investigue e responsabilize todos os intervenientes destes crimes, mas o SIC anda mais ocupado em perseguir quem ofende as autoridades, quem ofende o Presidente da República. Essas sim são as prioridades. A justiça popular entre os pobres, que se matam uns aos outros, não é topo da agenda. No caso do jovem Caleb, a comoção com o assassinato de um inocente pode levar a que a prioridade suba um bocadinho, mas os outros casos de linchamentos seguem sem que tenhamos conhecimento de investigações sérias, que tenham de facto, que produzam algum efeito dissuasor. Esse efeito dissuasor é necessário para impedirmos que a sociedade que temos continue a tornar-se uma sociedade assassina. E esta é uma responsabilidade de todos, como lembrou o Frei na sua live, incluindo de jornalistas, minha culpa, de pessoas que são ouvidas pelas comunidades, das igrejas, dos políticos, do governo, das instituições, do próprio Presidente da República. É responsabilidade de todos estancar esta gangrena horrível que anda aqui entre nós.
No que toca às igrejas, o Frei fez uma reflexão interessante, dizendo que 80%, quase 80%, 79% da população angolana é cristã e questiona qual é o papel das igrejas numa sociedade em que temos selvagens com sede de morte e que aproveitam qualquer acusação para se deliciarem com assassinatos. E lembrava também que o mandamento que é comum a todos os cristãos é não matarás. Quem pune um assassino assassinando, torna-se também assassino, lembrou Frei. Morreram 4 jovens inocentes porque nos habituamos a matar gatunos em vez de os entregar às autoridades. É gravíssimo, é bárbaro, é sinal inequívoco de uma sociedade atrasada e entregue a si mesma. Em 2005, o Senado americano pediu desculpas às famílias das vítimas de linchamentos por não ter aprovado leis a tempo de prevenir mais mortes, por não ter feito o seu trabalho, para pôr um travão claro no que era evidentemente uma calamidade social que não só tirava a vida de uns, como transformava os outros em assassinos transvestidos de justiceiros, mas assassinos na mesma. E agora pergunto eu, querido ouvinte, quando é que vamos levar a sério esta cultura do linchamento e acabar com ela? A receita está aí, passa por responsabilizar criminalmente todos os que participem em linchamentos, passa por campanhas de sensibilização para pôr reformas que permitam que a polícia preencha o vácuo, que a população passe a confiar mais nas instituições policiais. E passa também pelo empoderamento destas comunidades para que integrem o Estado, deixando de estar à margem, entregues a si mesmas. E como tudo isto precisa de investimento, passa muito pela vontade política, que tem andado sempre muito muda nestes casos, como se a administração de justiça por mãos próprias até desse algum jeito para não ter de investir na polícia e nas comunidades. É muito trabalho, mas que tem de ser feito, querido ouvinte. Mas é com esperança sempre que marcamos aqui encontro. Até à próxima, na sua Rádio Essencial. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em 96.1, uma rádio de palavra. Perguntar não ofende. Ficam no ar as perguntas sempre pertinentes de Geraldo Embaló. Fica também por aqui mais uma edição do programa Dias Andados, referente a 8 de março de 2024. Já agora desejar um feliz Dia da Mulher a todas as mulheres que nos acompanham. Nós colocamos um ponto final nesta edição, marcando aqui encontro para a próxima semana. Este programa teve o apoio de Mercedes de Andrade, Milton de Ventura e Ana Genário.